Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre Saul, o sogro do rei Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel levantado por Deus. Saul foi um homem escolhido para governar Israel e terminou a sua vida por meio de um suicídio, pois no caminho o seu coração se perdeu de Deus. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas, curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Saul era um membro da tribo de Benjamim, uma das menores tribos israelitas. Seu pai se chamava Quis. Saul nasceu em Gibeá, uma cidadezinha ao norte de Jerusalém. Saul era um homem casado a uma única esposa, e ela se chamava Ainoã. Saul era pai de 5 crianças, sendo 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Saul veio de uma família rica e ele era alto, moreno e muito bonito na aparência. A Bíblia diz que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que Saul. Os mais altos batiam nos seus ombros. Em um certo dia, algumas jumentas de seu pai haviam se desviado do rebanho. Quis então mandou seu filho Saul ir com um servo para encontrá-las. Saul e seu servo foram e atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então, atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. E chegando ao distrito de Zuf, disse Saul a seu servo: "Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco." Porém, o seu servo respondeu: "Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos lá falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir." E Saul disse ao seu servo: "Se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para o oferecer?" Então seu servo lhe respondeu: "Tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir." Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: "Vamos ao vidente", pois o profeta de hoje era chamado vidente naquela época. E Saul concordou com o seu servo. Assim, eles foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Então, Saul e seu servo chegam onde estava Samuel, e este estava por oferecer sacrifícios no altar do monte. É muito interessante que a palavra do Senhor ressalva que no dia anterior a esse acontecimento, o Senhor já havia revelado a Samuel tudo o que aconteceria, ou seja, que Saul iria procurá-lo. E o Senhor deu uma orientação a Samuel e disse: "Unja-o como líder sobre o meu povo. Ele libertará Israel das mãos dos filisteus." E Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: "Por favor, pode me dizer aonde é a casa do vidente?" Respondeu-lhe Samuel: "Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas."
E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? E Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados. Eram cerca de 30 pessoas. E depois de comerem e beberem, eles descem do altar no monte para a cidade. Samuel, então, conversou com Saul no terraço da sua casa. E no dia seguinte, ao amanhecer, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu servo que vá na frente. E assim o servo se foi. E Samuel disse a Saul: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Então, dali, você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Saul foi o escolhido de Deus para liderar a nação dispersa de Israel, a qual era naquele tempo uma coleção de tribos que não tinha um líder central além de Deus e nenhum governo formal. Em tempos de dificuldade, alguns líderes chegaram a levantar-se, mas nunca consolidaram o poder das 12 tribos em uma única nação. Anos antes do governo de Saul, o profeta Samuel era o líder religioso de Israel, mas não um rei. Samuel foi o único homem que ocupou simultaneamente as funções de profeta, sacerdote, juiz e líder político da nação. E quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos de Samuel não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitando suborno e pervertendo a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel
reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Os juízes de Israel não estavam, no entanto, equipados para governar em tempos de guerra. Não é exagero dizer que Samuel e Saul viveram em tempos turbulentos. Os filisteus eram inimigos jurados de Israel, e guerras e conflitos estouravam entre os dois regularmente. Por causa da constante ameaça de guerra e do desejo de ser como as nações vizinhas, o povo pressionou Samuel a nomear um rei para governá-los. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei. Samuel, então, oficializa a consagração de Saul perante o povo. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. A Bíblia cita toda a vida do rei Saul, desde a sua posse como rei, em 1 Samuel 9, até o seu declínio em 1 Samuel 31. Saul foi pai de 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. O reinado de Saul sobre Israel começou pacificamente, mas a paz não durou muito tempo. Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus praticamente durante todo o seu reinado, e o principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul, porém, seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente o seu governo. E de acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal, ou seja, antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando o profeta Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. Em segundo lugar, o rei Saul, ele desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor de todos os animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras que até hoje muitas pessoas falam: Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa desobediência foi a gota d'água, pois Deus retiraria o seu espírito de Saul. E a ruptura entre Deus e Saul é, sem dúvida, uma das mais tristes ocorrências nas Escrituras. Embora fosse permitido a Saul servir o resto de sua vida como rei, ele foi atormentado por um espírito maligno que o atormentou e provocou ondas de loucura. Em terceiro lugar, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor.
pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. Hoje em dia, ainda é muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Leia com atenção o capítulo 28 de 1 Samuel para você entender melhor. Mas seja como foi, Saul pela terceira vez teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim e que a sua morte estava próxima, e naquela altura Davi já era seu sucessor oficial. Saul foi um líder militar competente. Ele liderou a nação através de várias vitórias militares e a sua popularidade alcançou o seu auge. E com certeza, um dos momentos mais marcantes da vida de Saul foi o impasse com os filisteus no vale de Elá, onde o gigante Golias insultou os israelitas por 40 dias, até que um pastor de ovelhas chamado Davi finalmente o matou. E os anos se passam. Davi se torna um dos capitães da guarda de Saul. E ao retornarem para casa, depois de mais uma batalha, as mulheres, elas saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul com cânticos e danças, com tamborins e com instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ao ouvir este cântico, Saul se indignou e ficou muito irritado e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Se continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul ele começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Saul também alimentava grande medo de Davi, porquanto ele sabia que o Senhor estava com Davi, mas havia-o abandonado. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer, mas todos em Israel e em Judá amavam Davi. Porquanto Davi sabia conduzir o seu exército nas batalhas e os trazia de volta vivo. E por diversas vezes, Saul tentou matar Davi com ciladas e emboscadas, mas sempre o Senhor trazia livramentos. Porém, por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul, pois o Senhor mesmo o colocou em suas mãos. Mas Davi nunca desejou fazer mal a Saul e sempre optou em poupar a sua vida. O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico, pois cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características e tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns estudiosos consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental com episódios de esquizofrenia. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Saul também perseguia ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob por Aimeleque ter ajudado Davi. E naquele dia foram mortos 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, e morreram homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentas e ovelhas. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe sua vida, afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. Mas após a morte de Samuel, o exército dos filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Davi e seus soldados foram dispensados daquele combate. Houve uma grande batalha e os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte de Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas,
Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros os alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela. Senão, sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. No dia seguinte, os filisteus acharam o corpo de Saul, de seus filhos e de seus escudeiros. Então, cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, e proclamaram a notícia a todos os filisteus, e expuseram então as armas de Saul no templo de Astarote, e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-Shan. E quando os habitantes de Jabes ficaram sabendo do que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sem, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sem e os levaram para Jabes, onde os queimaram, e depois enterraram seus ossos debaixo de uma tarmagueira, e jejuaram por 7 dias. O reinado de Saul foi marcado por batalhas e atos de desobediência a Deus que resultaram em seu triste fim. Apesar de tudo, o rei Davi, ele sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. Há 3 lições que podemos aprender com a vida do rei Saul. Primeiro, obedeça ao Senhor e procure fazer a vontade dele. Desde o início do seu reinado, Saul teve a oportunidade perfeita para ser o ponto de referência pelo qual todos os futuros reis poderiam ser medidos. Tudo o que Saul tinha que fazer era buscar o Senhor de todo o seu coração, obedecer aos seus mandamentos e alinhar sua vontade com a vontade do Senhor para que o seu governo tivesse sido honrado por Deus. No entanto, como tantos outros, Saul, ele escolheu um caminho diferente e afastou-se de Deus. A segunda lição que aprendemos é não abusar do poder que nos foi dado. Não há dúvidas de que o rei Saul, ele abusou do poder que Deus havia lhe confiado. O orgulho, muitas vezes, entra em nossos corações quando outras pessoas estão nos servindo e honrando. Com o tempo, receber um tratamento de estrela pode nos fazer acreditar que somos realmente algo especial e dignos de elogio. Quando isso acontece, esquecemos que Deus é quem realmente está no controle e que somente Ele governa sobre tudo. Deus pode ter escolhido Saul porque era humilde, mas com o tempo essa humildade ela foi substituída por um orgulho egoísta e destrutivo que destruiu o seu governo. A terceira lição que podemos aprender é liderar o caminho que Deus quer que lideremos. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. A vida de Saul, ela teria sido bem diferente se ele tivesse obedecido a esses princípios. O rei Saul não teria sofrido uma escassez de sábio conselho disponível. Ao ignorar a Deus e seus sábios conselhos, Saul permitiu que a saúde espiritual de seu povo se deteriorasse ainda mais. Saul, ele tinha tudo para dar certo, porém, desejou trilhar um caminho sem Deus. Longe de Deus, a vida é destinada ao fracasso. Junto a Deus, a vida é abundante e cheia de graça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador,
se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor ele levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.